Sabe, a vida tem essa mania cruel de virar tudo de cabeça para baixo quando a gente menos espera. Eduardo Monteiro tinha tudo planejado. Era o tipo de homem que calculava riscos, organizava rotinas em planilhas e resolvia problemas com a precisão de quem nunca erra. Dono de uma startup de logística que explodiu durante a pandemia, ele era admirado no mundo dos negócios e temido como patrão. Mas nenhum algoritmo soube prever o que a vida faria com ele. Nenhum código foi capaz de protegê-lo do dia em que perdeu a esposa num acidente brutal. Juliana se foi em segundos e, com ela, levou também a alegria da casa. Desde então, Eduardo se trancou num luto silencioso, frio. Se tornou um fantasma funcional. A casa, uma mansão tecnológica em um condomínio de luxo em Barão Geraldo, se tornou um museu de silêncio, onde tudo obedecia a comandos de voz, menos o coração da filha. Clara, de apenas 5 anos, simplesmente parou. Parou de falar, parou de andar, parou de viver. Homem que sempre Eduardo, teve uma resposta, descobriu que contra a dor não existe controle remoto. Se essa história já começou a mexer com você, se inscreve no canal, deixa seu like e conta nos comentários de onde você está assistindo. Isso ajuda muito a espalhar histórias que tocam o coração. Foi então que o destino, como costuma fazer, colocou na vida deles alguém que não fazia parte do roteiro. Camila Almeida vinha de um mundo completamente diferente. Aos 27 anos, moradora de Osasco, ela acordava antes do sol para atravessar a cidade com uma mochila velha nas costas, os cabelos presos num coque apressado e a dignidade intacta apesar dos trancos da vida. Fisioterapeuta formada pela Unifesp, estava desempregada há meses, com a mãe doente e o pai mergulhado no Alzheimer. O aluguel atrasado e a geladeira vazia não esperavam concurso público. Por isso, quando viu a vaga de babá num grupo de mães no Facebook, ela mentiu. Escondeu o diploma, engoliu o orgulho e aceitou o que apareceu. O salário era baixo, as exigências eram absurdas e o patrão, um mistério com fama de tirano. O que Camila não sabia era que aquela casa de portas automáticas e câmeras em cada canto precisava mais dela do que qualquer UTI pediátrica. Porque às vezes, quem cura não é o médico mais caro, é quem olha com o coração. O primeiro encontro entre Camila e Eduardo foi tudo, menos acolhedor. Ele apareceu por poucos minutos na sala, sem apertar a mão, sem olhar nos olhos, e repassou instruções por mensagens, sem toques desnecessários, sem invenções. Apenas cuide dela como está descrito no cronograma. O tom era seco, quase clínico. Camila assentiu sem discutir. Ela já havia enfrentado chefes arrogantes antes, mas aquele homem parecia diferente. Não era só frieza, era uma dor que apodrecia por dentro, que transformava cuidado em controle. Naquela casa tudo tinha senha, tudo tinha horário. Até o silêncio parecia cronometrado. Clara, a menina, estava sentada em uma poltrona perto da janela, o corpo imóvel, os olhos sem brilho. Camila não tentou abraçar, nem chamar pelo nome. Apenas se sentou no chão, perto o bastante para estar junto, longe o suficiente para não invadir. Ligou um vídeo de cachorros do celular e deixou rolar. Não disse nada, mas uma conexão silenciosa começou a acontecer ali. Entre uma respiração contida e um olhar lateral, algo muito pequeno, quase imperceptível, começou a mudar. Nos primeiros dias, Clara não reagia, mas também não recuava. E isso, para Camila, já era um começo. Ela sabia, como profissional e como mulher sensível ao sofrimento, que curar o invisível exige mais do que pressa, exige presença. Então, ela passou a criar rotinas sutis, cantarolar baixinho músicas da galinha pintadinha enquanto organizava os brinquedos, deixar livros infantis abertos em pontos estratégicos, fingir conversas entre bonecos. Nunca impôs, nunca forçou. E foi por isso que, certa manhã, ao colocar uma bolacha de água e sal na frente da menina, olhou diretamente nos seus olhos. Por 2 segundos inteiros, Camila engoliu o choro. Sabia o que aquilo significava. Depois de meses mergulhada no nada, Clara havia olhado para alguém.
E isso, mesmo que Eduardo não admitisse, mexeu com ele. Naquela noite, ao rever as gravações das câmeras no celular, o empresário pausou na imagem e não soube explicar o que sentiu. Mas a expressão dele mudou. Era raiva, ciúme, medo, talvez tudo junto. E quando confrontou Camila na manhã seguinte, o que se desenrolou ali foi o início de uma guerra silenciosa entre o controle dele e a sensibilidade dela. Você não foi contratada para inventar métodos. Isso aqui não é um laboratório, é a minha casa. A voz de Eduardo ecoou na cozinha como uma sentença. Ele segurava o celular na mão, com prints das mensagens trocadas entre Camila e Valéria, a antiga babá, onde ela comentava pequenas evoluções de Clara. Estava transtornado. Havia visto uma notificação da câmera da sala mostrando Clara sorrindo. E aquilo não o emocionou, o irritou, porque não era ele quem tinha provocado aquilo. Era ela, a babá, a mulher que mal conhecia e que ousava tocar na ferida mais sensível da vida dele. Mas Camila não recuou. Em vez de se justificar, ela apenas pegou o celular e mostrou um vídeo. Nele, Clara balbuciava um som, algo entre um má e um mi, enquanto tentava engatinhar até um brinquedo. Eduardo assistiu em silêncio. Não piscava. Quando o vídeo terminou, Camila apenas disse: "Ela tá tentando, senhor Eduardo, com ou sem sua permissão." Foi a primeira vez que ele não teve resposta imediata. E a primeira vez que sentiu que talvez, só talvez, estivesse perdendo a razão. Nos dias seguintes, algo mudou entre eles, mas ninguém sabia exatamente o quê. Eduardo começou a responder às mensagens de Camila com menos rigidez. Passou a observar as gravações com mais frequência, mas agora com atenção real. E Camila, sem pedir licença, manteve sua forma de agir, respeitosa, mas firme. Continuava cantando baixinho, mostrava vídeos com animais, levava Clara até o quintal, em uma cadeira adaptada para sentir o sol. A menina seguia sem falar, sem andar, mas sorria. E aquilo era um milagre doméstico, mesmo que silencioso. O clima na casa, embora ainda tenso, agora tinha respiros. Pequenos gestos, como um café deixado na bancada ou um bom dia sem emojis, começaram a surgir. Eduardo não era gentil, mas estava menos cruel. E Camila, que sempre soube ler silêncios, entendia que ali existia um homem fraturado, tentando colar os cacos do jeito que sabia. E às vezes, só de não interromper o processo, ela já estava ajudando mais do que qualquer terapeuta caro que ele havia contratado. Mas toda reconstrução encontra resistência. E a ruptura veio numa manhã de terça-feira. Eduardo havia saído mais cedo da empresa e, ao acessar a câmera do corredor interno, flagrou Camila usando bolas de fisioterapia com Clara. A menina estava deitada sobre uma delas, apoiada por almofadas, sendo estimulada com movimentos leves, sob o canto suave de Camila. Para qualquer especialista, era um cuidado apropriado, mas para Eduardo era uma transgressão. Ele havia deixado claro em uma mensagem: "Nada de exercícios físicos sem minha autorização." O medo de um acidente, de perder o que restava da filha, o fazia reagir com rigidez. Naquele dia, ele não discutiu. Apenas entrou na sala, interrompeu a sessão e ordenou que Camila arrumasse suas coisas. A demissão foi fria, sem direito a explicações. Ela tentou dizer algo, mas ele levantou a mão. Já passou dos limites. E ela foi, em silêncio, deixando para trás o que ninguém via, um pendrive sobre a cômoda da sala e um bilhete escrito à mão. "Ela está voltando. Você só precisa deixar." Naquela noite, a casa voltou ao que era antes, limpa, automatizada, silenciosa, mas agora vazia de verdade. Clara ficou imóvel o tempo todo, os olhos voltados para a porta, como se esperasse. Eduardo, tomado por uma sensação que se recusava a nomear, passou horas encarando o pendrive, sem coragem de abri-lo, até que fez. E ali viu tudo o que havia ignorado. Vídeos curtos, mas devastadores. Clara tentando sentar sozinha, tentando tocar brinquedos, rindo com os sons dos vídeos, e num deles, arrastando-se com esforço até Camila e dizendo, num sussurro quase espiritual: "Mamãe." Eduardo caiu de joelhos no chão, chorou como nunca.
Não pelo erro, mas pela verdade que aquele vídeo escancarava. Sua filha estava voltando, mas não era ele quem a trazia de volta. E talvez, se quisesse continuar a ser parte dessa história, teria que aprender o que nunca soube: pedir perdão. Ele gravou uma mensagem de voz longa, mais longa do que qualquer reunião que já teve na vida. A mão tremia ao segurar o celular. A voz falhava. Pela primeira vez, Eduardo Monteiro não falava como CEO, nem como pai desesperado. Falava como homem quebrado. Camila, eu não sei como consertar isso, mas eu vi tudo. Ela sorriu. Ela falou: Você foi tudo o que ela precisava e eu não fui. Ele enviou a mensagem sem revisar, como quem joga uma âncora no fundo do mar, esperando que alguém puxe de volta. Os minutos que se seguiram foram silenciosos. Nenhum tique das câmeras, nenhum sinal de resposta, nem visualizado. Os dias passaram e Clara voltou ao ponto zero. Não sorria, não reagia. Parecia saber, mesmo sem entender, que algo havia sido arrancado. Eduardo tentou cantar como Camila, repetiu os vídeos, os gestos, mas faltava o essencial, o vínculo, a conexão que não se constrói com esforço, mas com entrega. E ele percebeu o que negou por tanto tempo. O problema nunca foi Clara, foi ele. A tensão finalmente explodiu no momento mais improvável. A escola de Clara ligou. A coordenadora falava com pressa, entre o choque e a euforia. Senhor Eduardo, sua filha, tentou se levantar sozinha durante a aula de música. Ele largou o celular, saiu correndo da empresa e chegou na escola minutos depois. Os pais, no grupo do WhatsApp, já compartilhavam o vídeo. Uma gravação rápida, feita por uma professora, mostrava Clara tentando se apoiar na cadeira, e ao fundo, uma música que Camila sempre cantarolava. Eduardo viu e congelou. Algo dentro dele se quebrou, de novo. Mas dessa vez, algo também se abriu. Naquele instante, ele ligou para Camila no viva voz. A chamada tocou 3 vezes, 4, até que ela atendeu. E antes mesmo que ele pudesse falar, uma voz tímida e frágil surgiu ao fundo, quase como um eco vindo de outra vida. Camila. Eduardo caiu no chão do corredor da escola, sem se importar com quem via. Chorou, porque ali, naquela palavra arrastada, havia tudo o que ele precisava ouvir. Clara estava pedindo de volta o que ele havia tirado. Camila não respondeu de imediato, mas ele também não desligou. Ficou ali, no chão frio da escola, segurando o celular como quem segura uma chance. Do outro lado da linha, o silêncio dela dizia mais do que qualquer acusação. E então, com a voz firme, perguntou: Você está pronto para deixar de controlar e começar a cuidar? Eduardo não respondeu. Apenas balançou a cabeça, mesmo sabendo que ela não podia vê-lo. No dia seguinte, Camila chegou à casa deles, mas não como babá. Entrou com um olhar diferente, uma postura diferente e com um contrato na mão. Eu volto, mas como terapeuta, com autonomia, com acompanhamento e com respeito. Eduardo leu cada linha e assinou, sem discutir, porque entendeu, enfim, que liderança não é impor, é ouvir. Naquela mesma tarde, Clara deu 2 passos com apoio, 2 passos tortos, hesitantes, mas passos, e o pai chorou. Pela primeira vez, chorou na frente da filha, e pela primeira vez, ela olhou para ele e sorriu. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história. E deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. A casa começou a se transformar aos poucos, não nas paredes, mas nos afetos. As mensagens por WhatsApp se tornaram conversas no corredor. As câmeras continuavam lá, mas Eduardo quase não olhava mais. Estava ocupado demais, reaprendendo a ser pai. Camila trouxe um psicólogo infantil de confiança, adaptou cômodos para os exercícios, criou novas rotinas com música, estímulos e muito acolhimento. Clara passou a participar, não como tarefa, mas como descoberta. Cada novo som que ela soltava era uma vitória, cada passo uma festa. E Eduardo, antes viciado em métricas, começou a celebrar pequenas conquistas que não cabiam em gráficos. Um desenho torto, um abraço inesperado,
Um papai sussurrado ao anoitecer. O homem que um dia contratou Camila como uma funcionária qualquer, agora olhava para ela como parte essencial da reconstrução da família. E, sem perceber, começou a esperar pelos dias, a ansiar pelos risos da filha, a aprender, enfim, que o amor não se programa, se permite. O que antes era uma rotina mecânica virou uma jornada de pequenos milagres. Clara passou a levantar sozinha do sofá com ajuda de almofadas. Com o tempo, começou a andar com o andador que Camila adaptou com fita colorida e bichinhos de pelúcia. Os vídeos dos avanços começaram a circular em grupos de mães, depois em redes sociais. Eduardo, que antes se preocupava com privacidade e reputação, passou a permitir, porque entendeu que compartilhar esperança é um ato de generosidade. Um desses vídeos, onde Clara dá 3 passos em direção a Camila e a chama de Cami, viralizou. "Isso é um milagre", escreveu uma seguidora. Mas quem via só o vídeo não imaginava o que havia por trás. Quantas lágrimas, quantas noites sem dormir, quantas vezes Camila voltou para casa com os ombros pesados e o coração apertado por medo de não estar fazendo o suficiente. E quantas vezes Eduardo olhou para ela de longe, com uma gratidão que ainda não sabia nomear. Aos poucos, a relação entre os dois adultos também começou a mudar. Não por romance, mas por respeito. Camila era firme, colocava limites, exigia presença real, não aceitava ser interrompida nos horários de terapia. E Eduardo, ao invés de se impor, aprendeu a ouvir, aprendeu até a perguntar: "Como foi hoje? O que você acha que ela sente quando trava assim? Posso ajudar de algum jeito?" Eram perguntas simples, mas para quem sempre achou que amor era eficiência, eram um salto. Certa noite, Clara acordou chorando, algo que não fazia há muito tempo, e Eduardo correu ao quarto dela sem pensar. Camila já estava lá. Juntos, sentaram ao lado da cama, seguraram as mãos da menina, cantaram baixinho, e naquele instante, sem dizer nada, eles entenderam que formavam um elo. 3 histórias quebradas que se costuravam pouco a pouco. Não era uma família tradicional, não era um final de novela, mas era o começo de algo novo. Algo real. A casa, que antes era fria e silenciosa, começou a ganhar sons que nenhuma tecnologia poderia reproduzir. Risos tímidos de Clara, sons de passos desajeitados, músicas infantis tocando baixinho na hora do café. Camila espalhou cores pela casa, não nas paredes, mas nos detalhes. Almofadas no chão para exercícios, livros de pano empilhados na sala, um varal improvisado com desenhos feitos pela menina. Eduardo, que um dia achou que isso tudo era desordem, agora chamava de progresso. Ele passou a cozinhar de vez em quando, algo impensável meses antes. E cada refeição simples virava um banquete afetivo. Clara comendo sozinha pela primeira vez, Camila contando histórias enquanto cortava legumes. Eduardo sorrindo, com os olhos cansados, mas cheios de vida. Era como se, a cada gesto, eles estivessem dizendo um ao outro: "Ainda dá tempo." E essa frase silenciosa foi reconstruindo o que parecia impossível. Mas nenhuma caminhada de verdade é feita sem tropeços. Numa tarde chuvosa, Clara caiu durante uma atividade com o andador. Foi leve, sem machucados, mas suficiente para Eduardo entrar em pânico. O trauma da perda, ainda mal cicatrizado, falou mais alto. Ele desligou tudo, cancelou sessões, afastou Camila. Por 2 dias, fechou-se em si mesmo. Mas desta vez, não houve silêncio. Clara chorou. E não foi um choro comum. Foi como se gritasse: "Não me tire dela." Eduardo se deu conta, ali, com os olhos marejados e a filha se debatendo no chão, que estava prestes a repetir o mesmo erro. Correu até o quarto, pegou o celular e ligou para Camila. Ela atendeu. E ele, com a voz embargada, disse: "Me ajuda a não errar de novo." Camila voltou naquela mesma noite, sem mágoa, sem discurso, apenas com o olhar firme e o coração aberto. Porque às vezes o amor não exige perfeição, exige constância, e naquele gesto Eduardo entendeu que a cura também vinha em reconhecer os próprios limites. Depois daquela noite, Eduardo nunca mais tratou Camila como funcionária.
Passou a chamá-la pelo nome, sem o tom seco de antes. Perguntava como ela estava, se precisava de algo. Começou a acompanhar as sessões, sentando no canto da sala em silêncio, observando a filha rir, se frustrar, tentar e conseguir. Ele já não se escondia atrás das câmeras. Estava ali, presente, com as mangas arregaçadas e o coração mais exposto. Camila, por sua vez, não suavizava exigências. Continuava firme nas metas terapêuticas, corrigia posturas, marcava reuniões com especialistas, tudo com um profissionalismo que desmontava qualquer tentativa de informalidade vazia. Mas entre um exercício e outro, os dois trocavam olhares de cumplicidade. Aquela menina que antes era vista como um fardo clínico, agora era vista como uma eupotência. E foi nesse ambiente de afeto e limites claros que Clara deu seu primeiro passo, sem apoio, sozinha, cambaleante, é verdade, mas com os bracinhos abertos e um sorriso que encheu a casa inteira. A notícia do avanço se espalhou rapidamente. O grupo de pais da escola, antes dominado por reclamações triviais, virou palco de comoção. Um dos vídeos enviados por uma professora mostrava Clara andando em direção ao quadro com giz na mão, rindo. Era impossível assistir sem se emocionar. O vídeo foi compartilhado em outros grupos, depois em páginas de redes sociais que celebravam superações. Camila aparecia de joelhos, vibrando com a conquista. Eduardo, fora de foco, enxugando uma lágrima. E os comentários explodiram. Essa menina é luz. Parabéns a babá, que anjo, que pai forte. Eduardo leu tudo, em silêncio, sentado na cozinha. Olhou para a tela, depois para a sala, onde Clara brincava com blocos coloridos. E ali, pela primeira vez em muito tempo, ele entendeu que não se tratava apenas de superação física. Tratava-se de reaprender a viver e de aceitar que mesmo quando tudo parece perdido, o amor, quando verdadeiro, encontra um jeito de florescer de novo. Os dias passaram com uma leveza que Eduardo não sentia desde antes do acidente. Agora, a casa não era só um espaço habitável, era um lar. Clara já acordava chamando Cami, batia palminhas quando Eduardo chegava da empresa mais cedo e adorava os fins de tarde no quintal, quando brincavam de jogar bola ou desenhar, com giz no chão. Camila, cada vez mais presente, havia se tornado não só a terapeuta de Clara, mas também o alicerce emocional da casa. Ela sabia o que fazer quando a menina travava em crises silenciosas, quando chorava sem razão aparente ou quando simplesmente se fechava. E Eduardo estava aprendendo a ouvir. Mais do que isso, estava aprendendo a sentir sem medo. Certas noites, após Clara dormir, ele ficava na cozinha com Camila tomando chá, rindo de coisas simples. Não era romance ainda. Era algo mais raro, respeito profundo, gratidão genuína, um elo que nascia da dor compartilhada e da esperança reconstruída. Mas a paz, como tudo na vida, não vem sem seus testes. Em uma sexta-feira à tarde, Clara foi convidada a participar de uma atividade coletiva na escola. Subir no palco e cantar junto com os colegas em uma apresentação de encerramento. Para Camila, era uma oportunidade incrível de estímulo. Para Eduardo, era um risco. O pânico se instalou de novo. E se ela travar? E se todos rirem dela? E se ela cair? As perguntas explodiam na cabeça dele como bombas. Camila tentou acalmá-lo. Ela quer tentar, Eduardo. Isso já é enorme. Mas ele hesitou. Proibiu. Disse que não era hora. Clara, ao ouvir, não reagiu como antes. Não se calou. Jogou um lápis no chão e chorou alto, inconsolável. Foi ali que Eduardo entendeu. Não era mais sobre proteger, era sobre confiar. No caminho de volta da escola, parou o carro no acostamento, respirou fundo e ligou para Camila. Você estava certa. Ela precisa viver. E naquele domingo, a plateia viu uma menina pequena, com passos lentos, mais firmes, subir no palco e balbuciar uma canção infantil. E quando terminou, olhou para o público e disse, clara como o nome que carregava: Obrigada, Cami. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. Aquela apresentação foi mais do que um número escolar.
Foi uma virada simbólica. O vídeo do momento em que Clara diz "Obrigada, Cami" viralizou em poucas horas. Veículos locais começaram a procurar Eduardo, curiosos com a história por trás daquela recuperação tão improvável. Um jornalista do G1 fez uma matéria simples, mas tocante, destacando a importância da intervenção precoce, do apoio afetivo e da presença contínua. A reportagem emocionou milhares. Comentários de mães, pais, cuidadores de crianças com deficiências ou traumas inundaram a publicação. "Essa história me deu esperança", dizia um. "Minha filha também tem mutismo. Obrigada por mostrar que é possível", dizia outro. Eduardo leu cada comentário com lágrimas nos olhos, não por vaidade, mas por reconhecer, enfim, que sua dor e sua luta agora tinham um propósito maior: inspirar. E ele só havia chegado ali porque teve coragem de escutar, algo que nunca aprendeu nos cursos de liderança que frequentou, mas que Camila ensinou com um exemplo, dia após dia. A relação entre Eduardo e Camila seguiu crescendo de forma natural, sem pressa e sem rótulos. Começaram a dividir responsabilidades com mais leveza. Ela o orientava sobre alimentação, ele cuidava dos horários escolares, ela organizava os relatórios de progresso, ele cuidava das contas médicas. Mas havia algo além disso. Havia confiança. Nas manhãs em que Clara acordava mais agitada, Camila ligava e ele atendia sem hesitar. Nos dias em que Eduardo parecia distante, Camila o confrontava com firmeza, mas com respeito. E ele ouvia. Começou até a dividir com ela memórias de Juliana, algo que nunca havia feito com ninguém. Contava dos aniversários, das viagens, da primeira vez que viu Clara sorrir ainda bebê. Camila ouvia tudo em silêncio, com empatia. E aos poucos, o que era luto virou saudade saudável. O que era dor virou memória. O que era culpa virou perdão. E, num fim de tarde qualquer, enquanto Clara desenhava no chão da sala, Eduardo olhou para Camila com olhos mais brandos e disse: "Você salvou a minha filha. E, de algum jeito, me salvou também." Camila não respondeu de imediato. Apenas sorriu, com aquele tipo de sorriso que não precisa de palavras. Era um sorriso de quem já tinha ouvido muitos elogios vazios na vida, mas reconhecia quando um homem falava com o coração. Eles não se tocaram, não se beijaram, mas algo ali se selou, um pacto invisível, uma aliança construída com paciência, dor e presença. Clara, no canto da sala, desenhava 3 bonequinhos de mãos dadas. "É a gente", ela disse com uma clareza que Eduardo ainda não se acostumara a ouvir. Aquela frase ficou ecoando na cabeça dele durante dias. "É a gente." 3 palavras que resumiam tudo o que haviam construído. Uma nova configuração de família, sem modelos prontos, sem imposições. Só amor, cuidado e reconstrução. E por mais que Eduardo não soubesse o que o futuro traria, ele sabia que não queria mais caminhar sozinho, porque havia descoberto que, para curar uma filha, precisou antes curar a si mesmo. Os meses seguintes trouxeram novos desafios, mas também vitórias que nenhum exame clínico poderia medir. Clara passou a frequentar sessões de terapia ocupacional com outras crianças. Fez amigos. Começou a contar pequenas histórias com bonecos. Ainda travava em algumas situações, mas agora sabia respirar fundo, pedir ajuda. Eduardo, por sua vez, retomou a liderança na empresa, mas com outra postura. Trocou os gritos por escuta, os cronogramas rígidos por empatia. A equipe estranhou no início, claro, mas logo percebeu. O homem que voltara não era o mesmo. Camila continuava presente. Oficialmente como terapeuta, sim, mas na prática como algo muito maior. Era quem organizava as festas de aniversário, quem ajudava Clara nas tarefas da escola, quem acompanhava os pais nas consultas mais difíceis. E entre uma tarefa e outra, os olhares entre ela e Eduardo já diziam o que as palavras ainda não tinham coragem de dizer. Algo estava nascendo, algo real, algo bonito demais para ser apressado. O aniversário de 6 anos de Clara chegou como um marco simbólico, um ponto de virada definitivo. Camila organizou uma festinha simples no quintal da casa. Nada de luxo, nada de exagero.
Só os amigos mais próximos, algumas mães da escola, balões coloridos, música infantil e um bolo com cobertura feita por Eduardo e Clara juntos. A menina caminhava com segurança, falava frases curtas, ria alto. Um ano antes, ninguém imaginaria aquilo. Eduardo tirou o dia de folga, desligou os celulares, desligou as câmeras. Pela primeira vez em muito tempo, ele não quis controlar nada, só viver. E viveu. Cantou parabéns de mãos dadas com Camila, tirou fotos abraçado com a filha, correu com os pequenos pela grama. Ao final da festa, postou uma única foto, Clara sorrindo entre ele e Camila, com os três segurando as mãos. A legenda: ela anda e nós também aprendemos a caminhar de novo. Obrigado, Camila. Em menos de uma hora, a publicação já tinha centenas de comentários emocionados, porque às vezes o mundo precisa ser lembrado de que o amor cura. E assim, em silêncio, uma nova família foi se construindo, não com contratos ou declarações públicas, mas com gestos diários de cuidado, escuta e verdade. Eduardo e Camila, aos poucos, foram deixando de lado os medos que carregavam. Ele, o medo de se apegar e perder de novo. Ela, o medo de não ser suficiente. E Clara, que um dia esteve presa num corpo mudo e imóvel, agora era a voz mais forte da casa. Cantava, dançava, inventava histórias com os bonecos e vivia como uma criança deveria viver, em segurança, mas em liberdade. O caminho até ali foi duro, cheio de tropeços, silêncios e lágrimas, mas também cheio de descobertas e, acima de tudo, cheio de amor. Um amor que não apareceu de repente, que não nasceu pronto, mas que foi sendo cultivado dia após dia por pessoas imperfeitas que escolheram permanecer. Porque, no fim das contas, a maior superação não foi a de Clara, foi a deles, de Eduardo e Camila, de dois corações marcados pela perda, que escolheram recomeçar, juntos. A vida deles não virou conto de fadas, e isso era o mais bonito de tudo. Ainda havia dias difíceis. Clara tinha recaídas, choros inesperados, noites mal dormidas. Eduardo ainda travava batalhas internas entre controle e entrega. Camila, vez ou outra, se via exausta, questionando suas escolhas. Mas agora, tudo isso era enfrentado em conjunto. Eles não estavam mais sozinhos. Formavam uma equipe, uma família real, feita de amor e imperfeições. Certo domingo, enquanto Clara brincava no parquinho da escola com outras crianças, Eduardo olhou para Camila e disse: "Nunca imaginei que o silêncio da minha filha fosse quebrado pelo som da sua coragem." Ela sorriu, segurou sua mão e, pela primeira vez, ele não retirou. Estavam lado a lado sob o sol, olhando o futuro que haviam reconstruído juntos. E naquele instante, Eduardo teve certeza. O que havia nascido entre eles era mais do que parceria. Era amor. Um amor lento, seguro e profundamente verdadeiro. Meses depois, uma nova etapa começou. Clara foi aceita em um projeto pedagógico especializado, indicado pelo psicólogo infantil. Camila foi junto na entrevista com a coordenadora e, ao final, recebeu um convite inesperado. "Você já pensou em liderar uma equipe de estímulo sensorial aqui na escola?" Ela ficou sem palavras. Eduardo, que estava ao lado, respondeu por ela. Ela nasceu para isso. E assim, Camila começou uma nova fase profissional, agora reconhecida, respeitada, valorizada. Eduardo, por sua vez, começou a participar de palestras sobre paternidade, vulnerabilidade masculina e luto. Contava sua história sem vergonha, não para se vangloriar, mas para ajudar outros pais que, como ele, achavam que controlar era proteger. E juntos, mesmo com rotinas diferentes, os dois continuavam voltando todos os dias para o mesmo lugar, a casa que construíram com paciência, coragem e afeto. Uma casa onde Clara crescia livre e onde todos, finalmente, aprendiam a andar com o coração. O reconhecimento veio, mas não apenas nas redes ou nas manchetes, veio nos pequenos gestos diários. Os pais da escola passaram a procurar Camila para orientações, agradecendo por inspirar novas formas de cuidado. Professores pediam dicas, coordenadores sugeriam formações.
Eduardo recebia e-mails de empresários pedindo para ele contar sua trajetória como pai solo, como líder transformado pela dor. Mas nenhum desses elogios o tocava mais do que os momentos em que Clara corria para seus braços, dizendo: "Papai, olha o que eu fiz." Porque ele sabia o que custou chegar ali. Cada progresso daquela menina era um testemunho de amor, paciência e fé no invisível. Camila, por sua vez, recusava o título de heroína. Eu só fiquei, só ouvi. Mas Eduardo sabia e fazia questão de lembrar. Às vezes, os heróis não gritam, eles permanecem. E é essa permanência que transforma tudo. Em uma tarde chuvosa, Eduardo escreveu uma carta. Não uma carta pública, nem para Camila, mas para Juliana. Uma carta silenciosa, guardada na gaveta, escrita entre lágrimas e sorrisos. Contava sobre Clara, sobre os primeiros passos, as primeiras palavras, os risos no quintal. Contava sobre a dor que sentia em cada lembrança, mas também sobre a gratidão por ter sido pai dela e sobre como Camila havia surgido, não como substituta, porque ninguém substitui quem se ama, mas como um novo elo, uma nova esperança. Ele terminou a carta com uma frase simples: "Hoje, nossa filha anda, e eu também. Obrigado por ter me deixado o maior presente da vida." Depois de escrever, guardou o papel com cuidado, e ao sair do quarto, viu Clara dormindo no colo de Camila. A cena era serena, íntima, completa. Eduardo sorriu. Sabia que não precisava de mais nada. O amor que Juliana havia deixado agora florescia de outra forma. Antes de continuar, já se inscreva no canal para não perder nenhuma história e deixe seu like se está gostando do vídeo. Comente o que você acha que vai acontecer a seguir. O tempo seguiu seu curso e com ele os dias foram ficando mais leves. Clara começou a ter autonomia nas pequenas tarefas. Escovava os dentes com ajuda, escolhia suas roupas, até ensaiava palavras novas para expressar emoções. Cada conquista era celebrada com alegria verdadeira. Eduardo, antes tão apegado ao controle, agora era mestre em improvisar piadas para arrancar gargalhadas da filha. Camila, entre sessões e reuniões na escola, mantinha seu lugar sagrado naquela casa, o do cuidado com propósito. Aos poucos, a relação entre ela e Eduardo também se transformou. Jantares ocasionais viraram rotina, passeios em família tornaram-se esperados. E um dia, Clara olhou os dois e perguntou: "A gente é uma família, né?" Eduardo se emocionou. Camila respondeu primeiro: "Sempre fomos." E ele completou: "A diferença é que agora a gente sabe disso." E souberam. Não era preciso mais nada. Só continuar caminhando juntos. Em uma manhã ensolarada de primavera, Clara correu até o pai com uma cartinha feita na escola. Era uma folha dobrada ao meio, com corações tortos e um desenho de 3 pessoas de mãos dadas. "Para meu papai e minha Camila. Amo vocês." Eduardo leu e chorou ali mesmo, sem vergonha, porque naquele papel colorido estava a síntese de tudo o que viveram. A menina que não falava, não andava e não reagia, agora escrevia "Amo vocês." E aquilo não era só um progresso clínico, era uma vitória da vida sobre o medo. Camila se abaixou, abraçou a menina e disse: "A gente também te ama, Clarinha." Eduardo, emocionado, abraçou as duas. E naquele abraço triplo, silencioso e forte, havia algo que nenhuma terapia, tecnologia ou dinheiro poderia proporcionar: pertencimento. Aquela menina sabia que era amada. E isso, mais do que tudo, era o verdadeiro milagre daquela história. Não demorou para que os vizinhos, antes distantes, começassem a olhar aquela família com outros olhos. A casa que antes era conhecida por ser silenciosa e rígida, agora era famosa pelo som de risos, pelo cheirinho de bolo saindo da cozinha aos domingos, pelas crianças brincando no quintal. Clara passou a chamar os colegas da escola para visitarem sua casinha feliz. Eduardo ria disso, dizendo: "Ela vai acabar transformando isso aqui em creche." Camila sorria e no fundo sabia: a menina que um dia viveu em silêncio, agora era um ímã de vida. Um dia, enquanto observavam Clara ajudando uma amiga a desenhar, Eduardo disse:
Você percebe que no fundo foi ela que salvou a gente, né? Camila assentiu, porque sabia. Clara, mesmo sem falar, mesmo sem andar, mesmo travada, sempre soube o caminho. E bastou alguém acreditar para que ela ensinasse o mundo a vê-la de verdade. Na escola, um projeto de inclusão foi batizado com o nome da menina, Projeto Clara. Idealizado por Camila e financiado por uma parceria da startup de Eduardo com instituições de educação inclusiva, o programa levava estímulos sensoriais e apoio emocional a crianças com dificuldades parecidas. A cerimônia de lançamento foi discreta, mas tocante. Clara, com seu vestidinho azul e laço no cabelo, entregou uma flor para cada criança presente. Eduardo fez um breve discurso, sem ler. Apenas falou. Minha filha me ensinou que amar é escutar, e que escutar pode curar. Camila, ao lado dele, segurou sua mão. O público aplaudiu, mas não pelo projeto em si. Aplaudiram o que estava ali, vivo e real. Um pai transformado, uma mulher corajosa e uma criança que não desistiu. Era mais que um evento. Era uma declaração silenciosa de que mesmo nas maiores dores é possível recomeçar. E quando há amor, o recomeço é só o começo. Na volta para casa, depois da cerimônia, Clara dormiu no banco de trás do carro com um sorriso no rosto. Camila ajeitou o casaco sobre a menina, enquanto Eduardo dirigia em silêncio, com o olhar perdido na estrada e o coração cheio de uma paz que ele não sentia há anos. Ao chegarem, ele desceu primeiro e, sem dizer nada, foi até a garagem, onde guardava uma caixa antiga. Camila o seguiu. Dentro havia fotos antigas de Juliana, lembranças do passado, papéis guardados com carinho e dor. Eduardo olhou para Camila e disse: "Acho que agora posso dividir isso com você." E foi a primeira vez que abriram juntos o passado dele, sem medo, sem fantasmas, só com respeito. Clara acordou, entrou na garagem, viu a caixa aberta e perguntou: "Essa moça bonita é a mamãe do céu, né?" Eduardo sorriu. "É sim, filha." E pela primeira vez falaram de Juliana sem lágrimas, apenas com amor, porque às vezes seguir em frente é também honrar quem veio antes. A noite caiu, e na sala iluminada pela luz suave do abajur, os três se sentaram juntos no sofá, Camila com Clara no colo, Eduardo ao lado, um cobertor sobre os três. Era uma cena simples, comum até, mas para eles era tudo. Eduardo olhou para Camila, depois para Clara, e disse em voz baixa: "Obrigado por não desistirem de mim." Camila não respondeu com palavras, apenas segurou sua mão. E Clara, com os olhos semicerrados pelo sono, murmurou: "A gente é forte, né?" Eduardo beijou sua testa e respondeu: "Mais do que você imagina." Naquele momento não havia mais planos, medos ou cicatrizes em aberto. Só havia presença, e no fim das contas, era isso o que curava. Estar, ficar, amar, mesmo quando dói, mesmo quando parece tarde demais, porque a verdadeira força não está em quem nunca caiu, está em quem escolhe levantar e leva outros junto com ele. Com o tempo, os dias deixaram de ser contados pelas crises e passaram a ser marcados pelas conquistas. Clara aprendeu a andar de bicicleta com rodinhas, depois sem. Aprendeu a cantar músicas inteiras, a contar histórias com começo, meio e fim. Camila se tornou referência nacional em práticas de estimulação infantil com vínculo afetivo. E Eduardo continuava aprendendo. Aprendendo a ouvir, a errar e pedir desculpas, a abrir espaço para o inesperado. Certas noites, ele ainda se pegava acordado olhando para o teto, pensando em como tudo teria sido se Camila não tivesse entrado naquela casa. Mas depois sorria, fechava os olhos e dormia tranquilo, porque agora havia paz. Não a paz artificial de uma casa automatizada, mas a paz real de um lar cheio de vida, de sons, de passos e, principalmente, de amor. Se alguém perguntasse o que mudou naquela casa, ninguém saberia dizer ao certo. Não foi uma reforma. Não foi um milagre repentino, nem uma reviravolta de novela. Foi uma sucessão de pequenas escolhas feitas com o coração. Escolhas de permanecer, de acreditar, de tentar de novo.
Camila poderia ter ido embora. Eduardo poderia ter se fechado para sempre. Clara poderia ter se perdido no silêncio. Mas não, eles escolheram caminhar juntos, tropeçando, caindo, levantando. E por isso, venceram. Porque no fim, o que cura não é a ausência de dor, é a presença do amor. Um amor que acolhe, que insiste, que transforma. E essa história, embora pareça especial, poderia acontecer em qualquer lugar. Na sua rua, na sua casa, ou aí, dentro de você. Basta alguém ter coragem de ouvir, e outro alguém coragem de ficar. Na última cena que ficou registrada nos celulares daquela casa, Clara aparece correndo pelo quintal com uma fita colorida amarrada no braço. Ela ri, tropeça, levanta. Eduardo assiste de longe, com o celular na mão, mas sem gravar, só observando. Camila surge com uma caixa de tintas e propõe uma brincadeira: pintar o chão com os pés. Eles topam. Minutos depois, a calçada está cheia de pegadas coloridas, pequenos rastros de uma jornada que parecia impossível. Eduardo, com os olhos marejados, tira uma foto dos dois, Clara e Camila, cobertas de tinta, posta em silêncio com uma legenda curta: ela não andava, agora dança. E a imagem, sem precisar de texto, se espalha por grupos, páginas e corações. Porque histórias verdadeiras não precisam de explicação, só precisam ser sentidas. E se você chegou até aqui, talvez tenha sentido algo também. Talvez tenha lembrado de alguém. Talvez tenha olhado para sua própria história com outros olhos. Se essa história tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precise lembrar que o amor transforma, que a escuta cura, que a presença salva. Deixe nos comentários se você também acredita que ninguém está além da chance de recomeçar. Porque no fim, a vida é isso: cair, sim, mas com coragem se levantar e levar junto quem mais precisa de nós. Se você se emocionou com essa incrível e linda história, deixe seu like e compartilhe com quem você acha que não pode deixar de ouvir também. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber em primeira mão todas as histórias lançadas todos os dias aqui no canal. Excelente dia e abençoada semana para você que nos acompanha e sua família.